No vídeo anterior, vimos uma definição de currículo escolar e falamos sobre o currículo formal ou prescrito. Você já deve ter entendido que o currículo prescrito ou formal é como um guia orientador da prática pedagógica. Agora sobre o currículo real e o currículo oculto. O currículo real, também chamado de currículo vivido, é a prática de tudo que está prescrito no currículo formal, incluindo o plano de trabalho elaborado pelo professor. É tudo o que acontece na sala de aula. Só que nós sabemos que nas vivências da sala de aula, nem sempre as coisas saem como planejado. Nessas horas, é preciso de adaptação e improvisação. Por exemplo, quando o professor está explicando algo que está previsto no plano de trabalho e surge uma dúvida importante entre os alunos, mas que o professor não havia considerado ao elaborar o plano. Daí, o currículo vivido permite que ele mude as estratégias ou a metodologia. Segundo Libânio, o currículo real ou vivido é o currículo que de fato acontece na sala de aula em decorrência de um projeto pedagógico e um plano de ensino. É a execução de um plano, é a efetivação do que foi planejado, mesmo que neste caminho de planejar e do executar aconteçam mudanças. Portanto, faz parte do currículo real as conversas entre os alunos e o professor, as atividades escritas e lúdicas, as leituras, as metodologias usadas pelo professor no ato das vivências escolares, etc. Se você ouvir falar sobre currículo real, já pode pensar na palavra prática. Já o currículo oculto, também chamado de currículo implícito, não aparece no currículo prescrito. E também não aparece explicitamente no currículo real, ou seja, nas vivências da sala de aula. Por isso é que ele tem esse nome, né? Mas, assim como os outros tipos de currículo, ele também vai afetar a aprendizagem e a formação dos alunos, de forma positiva ou negativa. Bem, o currículo oculto, olhando para o aluno, são as experiências e valores que traz da sua vida extraescolar, com a sua família, amigos e a comunidade. Por exemplo, o professor está realizando o currículo vivido, colocando na prática o que está prescrito no currículo formal, dando o melhor de si. Mas o aluno ainda não aprende. Será que é porque ele sente fome ou porque está passando por uma situação grave na família e não consegue se concentrar? Esta situação está oculta, mas interfere diretamente na aprendizagem. Já o currículo oculto, olhando para a escola, são as intenções dos funcionários da escola, dos educadores, dos diretores, ou seja, os valores que a escola transmite e como transmite. Vamos entender melhor. Por exemplo, quando ocorre implicitamente uma discriminação da escola para com um aluno com deficiência, está oculto no currículo prescrito e no currículo real, mas interfere na aprendizagem desse aluno que se sente humilhado. O currículo oculto não é invisível, é oculto porque não consta no currículo formal e às vezes não está explícito na prática. Mas é visível pelas ações das pessoas e pelos seus resultados. E as ações das pessoas são movidas por emoções e sentimentos. Segundo Libânio, o currículo oculto tem essa denominação, pois refere-se àquelas influências que afetam a aprendizagem dos alunos e também o trabalho dos professores. Influências essas que são provenientes de experiência cultural, dos valores e significados trazidos pelas pessoas
de seu meio social e vivenciados na própria escola. Depois de tudo que vimos, podemos concluir que currículo é um conjunto de valores e experiências que estão prescritos e que o aluno irá vivenciar na escola, levando em consideração o que ele já traz consigo e o que a escola transmite. O currículo é algo vivo que se transforma historicamente e culturalmente, já que ele é guiado por intenções, objetivos, relações e ideologias. Hoje, o currículo escolar tem seguido alguns princípios, ou deveria seguir. Você sabe quais são eles? Bem, segundo o artigo 3º da LDB, são 13 princípios. Cada um deles é um tema muito importante que faz toda a diferença na efetivação do currículo. É muito comum caírem em provas de concurso. Vamos lê-los rapidamente. Inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 5. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 6. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 7. Valorização do profissional da educação escolar. 8. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. 9. Garantia de padrão de qualidade. 10. Valorização da experiência extraescolar. 11. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 12. Consideração com a diversidade étnico-racial. E por último, 13. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Todas as escolas do Brasil devem considerar estes princípios para ministrar o ensino. É lei, mas nem sempre os princípios foram assim. Antigamente, na verdade lá para a primeira metade do século XX, os princípios eram pensados a partir da teoria curricular tradicional. Essa teoria buscava a aprendizagem principalmente através da memorização. Isso mesmo, aquela memorização sem reflexão ou questionamento, sem significado, sem aplicação na vida. Uma coisa bem mecânica, não é mesmo? O currículo era visto apenas como uma forma burocrática. Por causa do contexto histórico da época, muitos conceituavam o currículo da educação como se o ambiente fosse industrial e não educacional. Por isso esse currículo tradicional tem tanta semelhança com as empresas. Hoje as nossas leis não seguem mais esses pensamentos do currículo tradicional. O tempo foi passando e, devido ao contexto social e histórico da época, esses conceitos foram se modificando até chegar à teoria curricular crítica, que ganhou força em 1960. Esse nome, crítica, tem uma razão. É que os autores da época criticaram muito o currículo que estava sendo realizado na escola, currículo tradicional. Isso porque eles perceberam que ele carregava uma ideologia de interesses das classes dominantes. Bem, as classes dominantes são conhecidas pelo alto poder aquisitivo, como a burguesia, os donos de capitais e de empresas, e por isso o currículo tradicional desfavorecia os mais pobres. E aí, a teoria crítica do currículo muda a função e os princípios do currículo. Fica assim: ao invés de ser algo simplesmente burocrático, o currículo ele deve permitir que os alunos sejam questionadores, sejam agentes transformadores,
questionar as verdades impostas. É hora de mudanças. E assim, esse princípio de questionamento e de não aceitar qualquer verdade como absoluta perpetua até os dias de hoje. Mas aí, algumas coisas foram sendo acrescentadas, principalmente nos anos 70 e 80, o que fizeram com que surgisse uma nova teoria curricular, a chamada pós-crítica. A teoria curricular pós-crítica foi além das questões das classes sociais. Essa teoria tem como foco principal o sujeito como um todo. Desse modo, nessa teoria, precisamos compreender o aluno como um ser único, que carrega consigo etnia, cultura e outros termos também que foram sendo acrescentados, como a racialidade, o gênero, a orientação sexual e outros, tanto discutidos ainda hoje. É preciso combater a opressão e lutar por inclusão e respeito às diferenças. Historicamente, essas são as 3 teorias curriculares: tradicional, crítica e pós-crítica. Algumas palavras-chave ajudarão você a lembrar de cada uma. Para a teoria tradicional, você tem que lembrar das seguintes palavras: mecânico, burocrático, conteúdo, objetivos, memorização, taylorismo. Já para a teoria crítica, classe social, capitalismo, ideologias, emancipação, conscientização, verdades não absolutas. E na pós-crítica, os termos mais discutidos é identidade, subjetividade, discurso, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade e multiculturalismo. Vamos deixar aqui um quadro que representa as 3 teorias. Se quiser, você pode dar uma pausa para ler. Muita coisa mudou e hoje todo o nosso ensino é orientado pela forma como pensamos o currículo e a educação.